Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sala de Estudo. A aula de hoje será sobre leucemia mieloide aguda. A hematopoiese normal, ela requer diferenciação e proliferação rigorosamente controladas das células-tronco hematopoiéticas pluripotenciais, que se tornam células sanguíneas periféricas maduras. A leucemia mieloide aguda é uma doença neoplásica caracterizada pela infiltração de células proliferativas indiferenciadas clonais do sistema hematopoiético na medula óssea, no sangue e em outros órgãos. Ou seja, em vez de ocorrer os processos de proliferação e diferenciação normais, a célula afetada não se diferencia e acaba se proliferando de forma incontrolável. Com o tempo, as células mieloides imaturas, também denominadas de blastos, acabam se acumulando e tomando conta da medula óssea, prejudicando assim a produção de células sanguíneas, células brancas e plaquetas. Essa perda da função normal da medula óssea por vezes acaba ocasionando as complicações clínicas da leucemia, que são anemia, infecção e sangramento. Com o tempo, os blastos leucêmicos acabam penetrando a corrente sanguínea e se acumulam nos linfonodos, no baço e em outros órgãos vitais. A incidência desse tipo de leucemia aumenta com a idade, ocorrendo raramente em crianças. E qual é a etiologia da leucemia mieloide aguda? Ela tem um fator hereditário, algumas síndromes, como a síndrome de Down, e algumas doenças hereditárias, como anemia de Fanconi ou neutropenia congênita, estão associadas a uma maior incidência de leucemia mieloide aguda. A irradiação também, principalmente em altas doses, como ocorre em acidentes de reatores nucleares, também estão associados a uma maior incidência de leucemia mieloide. Substâncias químicas como benzeno, exposições a derivados de petróleo, pesticidas, herbicidas, tintas, o tabagismo, também estão associados à leucemia mieloide, e fármacos, principalmente os antineoplásicos, são os principais fármacos que causam leucemia mieloide aguda. A leucemia mieloide aguda, ela pode ser classificada. A atual categorização das leucemias mieloides utiliza a classificação da Organização Mundial de Saúde, como demonstrado nessa figura, que inclui diferentes grupos biológicos com base nas manifestações clínicas dos pacientes e nas anormalidades citogenéticas, moleculares e morfológicas. Dependendo de qual categoria corresponde à leucemia mieloide aguda do paciente ou subgrupo citogenético alterado, ele pode apresentar um melhor ou um pior prognóstico. E quais são as manifestações clínicas dos pacientes com leucemia mieloide aguda? Os sinais e sintomas se iniciam de maneira rápida e a doença ela se desenvolve em poucas semanas ou meses. E esses sinais e sintomas, eles são decorrentes da perda da função da própria medula óssea e da invasão de blastos leucêmicos em outros órgãos. A anemia se encontra presente na maioria dos pacientes, causando cansaço, cefaleia, palidez. Os pacientes podem ter trombocitopenia e apresentar sangramentos clinicamente evidenciados na hora do diagnóstico, por conta de petequias, equimoses, sangramento gengival. O paciente ele pode estar com epistaxe ou alguma hemorragia. As células leucêmicas costumam infiltrar órgãos normais, então no momento do diagnóstico você pode detectar também um aumento de linfonodos, baço e fígado. E como é feito o diagnóstico do paciente com leucemia mieloide aguda?
As anormalidades na contagem do sangue periférico é geralmente o achado laboratorial inicial da leucemia mieloide aguda. O paciente ele apresenta anemia, trombocitopenia e granulocitopenia e na maioria das vezes a presença de blastos no sangue periférico. Mas o diagnóstico de leucemia mieloide aguda é em geral estabelecido pelo aspirado de medula óssea e biópsia, onde você encontra uma hipercelularidade de 20 a 100% de células blásticas tomando conta literalmente da medula óssea. Ocasionalmente, você pode encontrar outros achados, como fibrose da medula ou mesmo necrose. Os tempos de protrombina e tromboplastina parcial geralmente se encontram aumentados. É importante realizar o diagnóstico diferencial. Tanto a leucemia mieloide aguda quanto a anemia aplástica podem cursar com pancitopenia, mas os achados de anemia hipoplásica sem blastos diferencia a anemia aplástica. Alguns processos, além da leucemia, podem apresentar células imaturas no sangue, mas em geral, os marcadores imunológicos realizam essa distinção. Podem ocorrer reações leucêmicas por conta de infecções como a tuberculose, onde há um aumento significativo no número de células mieloides jovens. No entanto, esse aumento virtual de blastos no sangue periférico ou medula não chega a 20%, como ocorre na leucemia mieloide aguda. E quanto ao tratamento, é importante preparar o paciente para o tratamento. Se o paciente ele estiver cursando com um sangramento grave decorrente em geral da trombocitopenia, pode-se administrar transfusão de plaquetas. Aqueles pacientes com febre e granulocitopenia deve-se colher cultura e realizar a administração empírica de um antibiótico de amplo espectro. Antes do tratamento, a conduta em todos os pacientes se dá no sentido de impedir a síndrome de lise tumoral, que é caracterizada pela destruição maciça das células tumorais e a liberação do seu conteúdo para o meio extracelular. Os pacientes devem ser hidratados, sua urina alcalinizada com acetozolamida, devem receber halopurinol, que é um uricosúrico, 3 vezes ao dia antes da quimioterapia. A primeira etapa do tratamento quimioterápico, ele visa a indução da remissão. O tratamento é realizado com a combinação de antraciclina e citarabina, o que leva a uma remissão completa em 60 a 80% dos pacientes com leucemia mieloide aguda. A segunda etapa do tratamento é uma quimioterapia pós-remissão, que é uma quimioterapia intensa de consolidação realizada em ciclos com daunomicina e citarabina. Depois da quimioterapia inicial, 20 a 40% dos pacientes apresentam uma resposta completa, com remissão contínua por mais de 5 anos, o que caracteriza uma cura. No entanto, os pacientes com leucemia mieloide aguda recidivada após a quimioterapia inicial podem atingir uma segunda remissão em 50% dos casos, mesmo depois de um novo tratamento com daunomicina e citarabina ou citarabina em altas doses. E o transplante de medula óssea? Ele ocorre geralmente naqueles pacientes sem remissão ao tratamento inicial ou com recidiva após a realização de quimioterapia. A melhor chance de cura ocorre quando é um transplante de medula óssea entre irmãos com HLA idêntico. Se o transplante de medula óssea for realizado naqueles pacientes que já se encontram em um quadro avançado da doença, a resposta ao tratamento ocorre apenas em 15% dos casos. As principais limitações do transplante de medula óssea halogênico são as doenças enxerto versus hospedeiro,
pneumonia intersticial e recidiva da doença, sendo que a incidência da doença enxerto versus hospedeiro aumenta com a idade. Os benefícios da quimioterapia de consolidação intensiva, aquela segunda etapa do tratamento que é verificado nos pacientes mais jovens, não se repetem nos pacientes acima de 60 anos, ou por não serem capazes de tolerar ao tratamento ou por possuírem uma leucemia mieloide aguda com uma citogenética desfavorável. Nesses pacientes, pode-se fazer um tratamento de apoio ou uma terapia alternativa que esteja atualmente em estudo. Mas aqueles pacientes mais velhos que são saudáveis devem fazer a quimioterapia intensiva. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. As referências bibliográficas utilizadas para realizar esse vídeo estarão aqui embaixo no box de descrição. Bom estudo!